Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nessa sexta-feira, né? Hoje eu fiquei em casa de molho, né? Porque peguei aquela virose, aquela gripe, né? A gente não pôde fazer nada. E aí eu resolvi fazer um vídeo, né? Para passar o tempo mais rápido. Então hoje eu vim falar aqui um pouquinho do nosso clube de regatas Vasco da Gama, né? Como eu falo para vocês, né? É uma opinião de um torcedor, é um cara que é apaixonado por esse clube, como milhares de torcedores vascaínos são, né? Então eu venho falar um pouquinho do Léo Jardim. O Léo Jardim, eu acho que ele já não tem mais interesse de ficar no Vasco, a não ser que for uma coisa de outro mundo, né? Porque já fizeram várias propostas para ele e ele não aceitou. Segundo é o que a gente está sendo informado aí pela mídia, né? A gente não sabe a verdade, o que está acontecendo. Então a gente não sabe se ele vai ficar, se ele vai. Realmente, né? Um goleiro do nível dele, ele tinha que procurar um time para ser campeão. E ele vê que no Vasco da Gama tá difícil de a gente ganhar algum título, né? Mas o dinheiro fala tudo, né? Se o Vasco oferecer o que ele realmente está pedindo, que a gente não sabe se essa fortuna que todo mundo fala aí, né? Eu não acredito que seja isso tudo. Acho que ele ganhava uma faixa de 400 mil. Se aumentasse aí para 800, 850, 900 mil, acho que ele ficaria no Vasco. Ele não ia arriscar ir para outro lugar, que a torcida gosta dele, ele está fazendo... Olha, Léo Jardim, eu já vi muitos jogadores saírem de um clube em alta e depois ir para outros clubes e não se dá bem, hein? Presta bem atenção. Mas o dinheiro também que ele vai ganhar, de repente, compensa. Eu não sei, né, se compensa. Então, a gente vê aí, o Vasco tem uma barca para ir embora, né? Aí o pessoal fala muito que o Pedrinho foi lá assumir a seleção brasileira, foi chefiar a delegação da seleção brasileira. E eu não sei por que o Pedrinho foi escolhido, né? O Vasco está no CTI. O Vasco, na verdade, está no CTI. Essa hora é hora de estar lá junto com a galera, apesar que é 2 jogos, semana que vem ele já está de volta. São 2 jogos, mas um pouco que ele fica afastado do Vasco é muito complicado, né? Porque as pessoas que estão lá dentro que tem que decidir as coisas. Talvez ele por celular, ele está comandando alguma coisa lá, não sei. Como eu falo para vocês, a gente não sabe de nada que acontece no Vasco. Então, eu acho que tem uma barca para sair do Vasco, né? Já era para estar anunciando a saída desses jogadores, né? Eu não vou... O Vasco tem um monte de jogadores que poderiam ir embora e a gente contratar jogadores aí, ó. Nós temos o Puma Rodrigues, que a gente não sabe se o futebol do Puma Rodrigues é aquele, né? Que ele está sempre na reserva do Vasco. Quando ele entra, ele também não é um bom marcador, como o Piton não é, né? Ele até sabe atacar, mas não sabe defender. O Paulinho, infelizmente, não voltou depois daquela contusão, não voltou bem. É outro que podia ir embora, que ganha muito bem. O Maurício Lemos, que contrataram um jogador bichado, que a gente já sabia que lá no Atlético Mineiro ele não jogava, e essa diretoria trouxe o Maurício Lemos para ganhar um dinheirão no Vasco, para não jogar. Aí nós temos também o Lucas Freitas, outro zagueiro aí que não veio, não joga nada, a verdade é essa. Nós temos o João Vitor, que é um jogador caríssimo, que não tem condição de ficar no Vasco. É outro jogador que podia ir embora e que ganha muito bem. Diz que o salário dele é 900 mil. Vitor Luiz também não tem condição de ficar no Vasco. O Lloyd Augusto é outra invenção dessa diretoria do Vasco, trazendo esse Lloyd Augusto para o Vasco. Dizem, que não sei se é verdade, né? Que esse cara já foi transferido de um clube para outro, mas nunca foi vendido. Sempre foi assim, ó, vai que a gente não quer ele. E o Vasco pagou um dinheirão nesse jogador. É o que dizem. Paê praticamente está indo embora, né? É o que pelo menos que passaram para mim, que o Paê está indo embora, que a gente escuta aí na mídia que o Paê está indo embora. Então é um salário muito alto, pode trazer um jogador para o lugar do Paê. Maxi Rodrigues é um jogador que ganha muito no Vasco também, que também tem que ir embora. O Garré não mostrou o que é, né? Cocão, Hugo Moura, o Jean Menezes, o Adson, também é outro jogador que não voltou bem. O David, esse David que está aí 1 ano machucado no Vasco, é fraquíssimo,
Pode contar que não vai apresentar nada no Vasco. Depois dessa contusão, então, ele vai voltar como o Paulinho voltou, como o Adson voltou, já não tinha futebol. E agora pior ainda. Alex Teixeira, ninguém fala que o Alex Teixeira vai embora. Ninguém fala que o Alex Teixeira vai embora. Quer dizer, é uma vergonha, né? Ninguém fala que o Alex Teixeira vai embora. Então, tem aí o Felipe, que é o diretor técnico, diz que foi rebaixado lá para as categorias de base, mas eu também não sei se é verdade. Também tinha que rodar do Vasco. O que ele fez aí com o Capácio é imperdoável, né? O Capácio foi um jogador que o Vasco pagou uma grana violenta nele e saiu de graça do Vasco. Parece que até que o Vasco está com muito dinheiro, que o Capácio saiu de graça, entendeu? E a gente vai vendo aí o que vai acontecer com o Vasco da Gama nessa janela. Daqui um bocado a janela fecha e a gente não está trazendo jogador nenhum. E eu falo para vocês, nós temos que ter no mínimo, 4 a 5 jogadores para nós sairmos dessa situação que nós estamos. Porque é difícil. Agora nós vamos pegar uma molezinha na Copa do Brasil. Aparentemente é moleza, mas para o Vasco é complicado a beça. Todo jogo que a gente pensa que é moleza, passa a ser complicado. Então, nós tivemos sorte de pegar um time fraco. Mas será que o Vasco vai suportar, vai ganhar bem esse time, vai passar dessa fase com esse time fraco? A presidente dele lá ficou toda feliz, depois ela veio se desculpar, dizendo que não era nada disso, que é uma honra jogar com o Vasco, mas ela só se desculpou, porque na verdade ela torceu para pegar o Vasco. E lá atrás, o presidente do Operário fez a mesma coisa. Então, o Vasco está desacreditado. Nós não consegue mais ninguém acreditar no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, que é uma vergonha para nós torcedores, né? Então, vamos esperar o que vai acontecer, né? Esses dias aí, que o nego já está contratando, outros clubes já estão contratando e a gente está sem contratar ninguém. Por enquanto não teve nenhuma contratação. Esses caras que estão contratando aí, aparentemente, eles não conhecem nada de futebol. É o que dizem, né, também. Eles não conhecem nada de futebol. Então eu espero que eles não tragam outro Carré, outros Lucas Freitas, outros Lucas Oliveira, esses Lucas da vida, esse Maurício Lemos, esses jogadores aí, entendeu? Que não tem a mínima condição de jogar no Vasco. Jean Menezes, é complicado, né, cara? É muito complicado. Maxi Rodrigues. Então vamos esperar, ver o que vai acontecer, que nessa volta, depois de parar aí 2 semanas, espero que eles, quando jogar a próxima partida contra o São Paulo, eles não vão dizer que estão cansados, entendeu? Eles não podem falar que está cansado, né? Porque tiveram essas 2 semanas de paralisação, estão treinando, disse que estão treinando forte. Espero que eles vão falar assim, não, é que nós treinamos forte, nós estamos cansados. Espero que isso não aconteça. E contra o São Paulo, nós podemos fazer uma partida boa, né? Apesar que o jogo é fora de casa, e o São Paulo não vem mostrando futebol nenhum nesse campeonato. Está sendo aí esculhambado por todos os clubes que está jogando. Então espero que seja a nossa oportunidade de fazermos 3 pontos em cima do São Paulo e sair dessa situação de perigo que nós estamos, né? Porque é complicado, né? Queira ou não queira, nós estamos na zona de rebaixamento. Se você olhar a tabela, o último tem 10 pontos. E nós estamos ali colados ali com 2 ou 3, ali com 10 pontos. É zona de rebaixamento. Então eu acho que a nossa diretoria essa diretoria do Vasco tinha que estar trabalhando em conjunto para tentar trazer jogadores de qualidade, jogadores que entram no time para somar. É isso que nós estamos contando, jogadores que entram no time para somar. Vamos ver o que vai acontecer, né? E até agora nós não vimos saída de nenhum desses jogadores que estão ganhando muito no Vasco, né? O Maurício Lemos, o Maxi Rodrigues. É complicado, né, cara? É complicado. Então, abrir um pouco a folha de pagamento com esses jogadores. E estão dizendo aí, ó, nós temos na base alguns jogadores, cara. Nós temos o Luiz Gustavo, que vinha jogando bem, que até pouco tempo atrás ele não vinha comprometendo, mas estava jogando bem. O Vasco sempre lançou bons jogadores. Sempre tivemos bons jogadores. O Luiz Gustavo estava bem. O Lincoln é um jogador que a gente tem que testar, cara. Eu acho que o Lincoln e o Luiz Gustavo é melhor do que aqueles que estão jogando lá.
desses jogadores que estão jogando lá, né? Lucas Freitas, Lucas Ascove, Lucas não sei de quê. Então, tem que testar esses garotos da base. E tem mais alguns garotos, tem o GB. O GB é um jogador que tinha que já estar dentro desse grupo do Vasco da Gama, do profissional. Porque ele ia pegando experiência e alguém tem que chegar só para ele e falar assim, ó, o problema teu é o seguinte, tu joga bola, mas você é muito mascarado, tem que tirar essa máscara de você, achando que já é o craque, um garoto de 18 anos, 17, 18 anos, dizendo que já ganhou tudo. E não é assim não, GB. Tem que mostrar futebol. O Estrela está voltando, a gente também não sabe como é que o Estrela vai voltar, né? Então vamos esperar ver. Tem o Sucarelli também, entendeu? Então esses jogadores são melhores do que aqueles que estão lá, do que Cocão, do que Jean Menezes, do que Lloyd, do que Carré. Tem que botar esses garotos para jogar, para ver se a gente sai dessa situação que nós estamos. É muito triste, né? A gente tem que ver aqui, eu estou uma semana sem fazer vídeo, sem nada, porque, como eu falo para vocês, né, cara, eu fico muito chateado, né? Muito chateado com tudo que vem acontecendo dentro do Vasco. Mas, vamos esperar. Vamos esperar, que eu sempre falo para vocês que a esperança é a última que morre, né? E eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. Entendeu? Nós temos aí o jogo da Sul-Americana, passamos aos trancos e barrancos, mas estamos aí. Temos a Copa do Brasil, entendeu? Pegamos molezinha. Então, vamos ver o que vai dar. Pelo menos a gente passar mais uma fase aí, entrar um dinheirinho aí no Vasco, para ver se melhora. Eu escutei falar que o Vasco tem que ser vendido de qualquer maneira. Segundo uma informação que eu tive aí, não sei da onde, que eu vi falando, porque a partir de setembro, alguma coisa assim, outubro, já não tem dinheiro para pagar mais a folha. Então, dizem que tem tido conversa. Mas um amigo nosso aí falou que o Pedrinho não quer conversar com ninguém. Acho que o Pedrinho não quer vender o Vasco, foi o que eu te falei. Ele se sente o poder, entendeu? Ele quer ser o poderoso, sentar na cadeira do presidente, mesmo que esteja acontecendo tudo isso com o Vasco, que a dívida do Vasco está aumentando, o Vasco não está bem no campeonato, e nego só fala do estádio, que o estádio vai sair. Eu quero ver quando que esse estádio vai sair, entendeu? Eu já falei para vocês que eu acredito vendo, entendeu? Enquanto não... Agora, já passou pelo isso, agora está tudo certo, mas na hora que entra a grana, cara, que é o maior problema. Então, vamos continuar, torcendo para o Vasco. Como eu falei para você, a torcida já está meio desanimada. Teve um jogo da semana aí, acho que foi contra o Operário, nós tivemos 18 mil. No último jogo, agora nós tivemos, na Sul-Americana, tivemos 12. A torcida do Vasco é aquela torcida que botava 19, 20 mil pessoas dentro de São Januário, e hoje já deu uma caída. Será que nós, torcedores do Vasco, também já estamos entrando na real? Que o time não é fraco, que a gente não vai sair de casa para passar vergonha? Vamos torcer, vamos ver se esses caras vão conseguir trazer alguns jogadores. O cara que está aí assumindo aí, Amadeus, sei lá, Moeu, sei lá o nome dessa porra, falou que o Vasco não vai fazer milagre nenhum, que não vai trazer nenhum craque. Mas, será que vai trazer outra vez esses jogadores que eles trouxeram agora, que não renderam nada para o Vasco, e a gente vai continuar passando vergonha? E eu falo para vocês, técnico de futebol, cara, é tudo a mesma coisa. Eu falei que o Brasil, seleção brasileira, não vai ganhar nada tão cedo. E esse técnico aí, que é ganhador de todos os prêmios, ele nunca dirigiu uma seleção. Ele dirigia clubes que só tinha estrela. Aí é mole, cara. Dirigir clube que só tem estrela. Esse técnico do Flamengo, ele só está aí dirigindo o Flamengo, está mantendo no cargo aí, porque tem um bom time, tem bons reservas, entendeu? Agora, se não tivesse, e ele em outro clube, ele não faria esse milagre que ele está fazendo no Flamengo. Não estava dando essa continuidade que ele está tendo no Flamengo. A verdade é essa. E esse técnico chegou aí cheio de nome, que é campeão de tudo, ganhou vários troféus, não vai dar nada na seleção brasileira. Olha o que eu estou te falando. Técnico só vai se tiver um time bom. Time bom. Mas Roberto, a seleção tem jogadores bons. Aonde que tem jogadores bons?
Eu vi o Vinícius Júnior, é um jogador que joga, que nego enche a bola dele, dá a 10 para ele, a 10 que foi de Pelé, e não jogou nada na seleção brasileira ainda, entendeu? E muitos jogadores, para dizer a verdade, eu nem vejo mais jogo da seleção brasileira. Há muito tempo que eu não vejo. E para falar a verdade, pelos comentários aí, eu vi que o Brasil não apresentou nada, que o futebol foi o mesmo. Ah, mas o cara está começando agora, o cara entrou agora, vai melhorar. Porra, essa história já é antiga pra caramba. Ah, o Fernando Diniz entrou agora, só tá 2 semanas, vai melhorar. O Renato entrou agora, vai melhorar. Porra, o Dorival Júnior entrou agora, vai melhorar. Essa história é antiga pra caramba. Eu quero ver é entrar e resolver. Mas tudo bem. Saudações vascaínas, um excelente fim de semana para todos, né? Vamos esperar o jogo contra o São Paulo para ver se a gente faz esses 3 pontos. Um abraço a todos, um bom fim de semana.